Essa história começa na Universidade de Linchen. Uma das estudantes é uma garota bonita de saia chamada Zitanshu. Ela chama alguém de idiota por vir buscá-la. Quem veio buscar a garota foi seu cunhado Kim Lee, então ela diz que saindo do carro para buscá-la ele a envergonha. A moça anda em direção ao carro enquanto xinga o rapaz de inútil e joga sua bolsa em seu colo. Kim apanha prontamente a bolsa e abre a porta do carro. Ela pede para que se apressem porque não quer que nenhum dos colegas de sala os vejam juntos. Zitan diz para o cunhado nunca mais buscá-la na porta da faculdade pois não quer passar vergonha. E continua dizendo que não entende como sua irmã conseguiu um marido tão ruim. Enquanto dirige, Kim Lee está muito nervoso e suas mãos tremem no volante segurando com raiva e força. No final do dia chegam à residência da família Shu, que é uma grande mansão. Dentro da casa a senhora Shu está elogiando o rapaz chamado Liu Mingao, que diz ter estudado no exterior e deveria ter se casado com Kinjin e não com o mudo do Kim Lee. O rapaz pergunta onde está Kinjin porque ainda não a viu e a senhora responde que ela está trabalhando e ainda não voltou. Ele pergunta sobre o marido de Kinjin e fala que ouviu dizer que ele está sem emprego porque não pode falar e a senhora diz que ele foi buscar sua filha mais nova. A sogra chama Kim Lee para descer e encontrar os convidados dizendo que ele não pode se trancar no quarto. Ele foi buscar a menina, não conversou com ninguém e foi direto para seu quarto. Nessa hora Zitan chama o cunhado perguntando se ele é surdo pois não ouviu a mãe chamando. Enquanto reclama do cunhado, ela questiona se ele acha que aquela casa é sua própria casa e começa a entrar em seu quarto. O cunhado está só com as roupas íntimas e meditando. Enquanto medita, uma grande energia sai dele como uma espécie de fogo. A garota fica constrangida ao ver aquilo e fala para ele colocar roupas chamando-o de pervertido. Kim Lee não se importa pois a energia está fluindo dentro dele. A meditação traz mais energia para dentro de si. Essa energia vital é sugada de plantas e outras coisas ao seu redor. O rapaz abre os olhos lentamente para ver o que está acontecendo na sua frente. Quando abre ele vê um grande vórtice de energia. Essa foi uma técnica que ele treinou durante 10 anos e parte do seu treinamento exigia que ele não falasse. Para concentrar toda essa energia, ele ficou 10 anos mudo, mas finalmente conseguiu controlar a grande esfera de energia na sua mão. Kim Lee começa a pensar um pouco sobre seu passado, já que agora ele faz parte da família Shu há 1 ano e não falou por 10 anos. Logo, quando começa a falar, sua mandíbula está travada. Ele aquece um pouco a voz como se estivesse soltando algo de dentro da garganta. Orgulhoso de finalmente ter terminado o que queria por 10 anos, ele ficou sem falar. Agora não precisa mais sofrer e pode voltar a falar. De repente seus pensamentos são interrompidos por um grito muito alto, mandando ele descer rapidamente. A sua sogra insiste em continuar chamando até que Kim Lee coloca uma roupa, enquanto aquela planta que recebeu muita da energia dele começa a mostrar algo estranho. A planta que estava quase morta começa a dar folhas e logo depois ela começa a dar flores que crescem rapidamente como se a planta estivesse cheia de vida. Kim Lee começa a descer para a sala e sua sogra o recebe perguntando se além de ser mudo ele está surdo. Kim Lee fica frente a frente com um antigo amigo da sua esposa que também era um pretendente dela. Ele se apresenta para Kim Lee e seu nome é Liu Mingao. Desde o momento que viu Kim Lee, sua expressão é de maldade ou como se estivesse pensando em alguma coisa. O protagonista fica quieto e cumprimenta Liu, mas ao apertar sua mão começa a dizer que além de ser bobo também precisa da sua esposa para falar por ele. O antigo pretendente continua falando que Kim Lee se casou apenas pela fortuna da família da sua esposa. Com os olhos cheios de raiva e malícia, Liu fala que ele não merece a Kinjin e que consegue dar uma grande quantia de dinheiro para que ele deixasse a família. Enquanto fala isso, ele é surpreendido por uma grande dor que faz com que pule de susto e faça uma expressão muito horrível. Enquanto apertava a mão do antigo amigo da sua esposa, Kim Lee aperta a mão tão forte que faz com que os dedos do amigo da esposa quase quebrem. Kim Lee, com uma expressão bem calma, pergunta o que há de errado com Liu e diz que seu nome é Kim Lee. A sua sogra e cunhada ficam extremamente espantadas porque é a primeira vez que ele fala em 10 anos e elas perguntam se o rapaz tinha acabado de falar. O amigo da esposa Liu fica muito nervoso e pergunta se Kim pode falar. O antigo pretendente continua falando que ele consegue falar e se fingir de bobo e pergunta como não tinha vergonha de mentir para sua esposa durante tantos anos. Kim Lee continua apertando a mão de Liu, só que sua sogra está ficando muito nervosa e pede para que ele pare pois está machucando o outro homem. A sua cunhada está extremamente assustada com toda a situação, mas nesse momento o celular de Zitan começa a tocar e ela olha preocupada para a tela. Quando atende, já recebe uma notícia muito chocante que a deixa muito assustada. Ela fala que a polícia quer prender a irmã e estão na empresa onde Kinjin trabalha. Kim Lee percebe essa fala da sua cunhada e começa a prestar atenção na conversa indo para perto do celular. O protagonista corre para sua cunhada, segura sua mão e pergunta o que aconteceu com Kinjin, sua esposa. A cunhada responde que aconteceu alguma coisa na empresa da irmã e que ela seria levada pela polícia. Então, decidido a mudar a situação, Kim Lee vira-se para trás confiante. Sua sogra grita com ele pedindo para que ele voltasse para o quarto e não a fizesse passar ainda mais vergonha. Liu está com a mão muito machucada e pergunta o que aconteceu com Kinjin. A senhora começa a explicar que alguma coisa deu errado na empresa e a polícia cercou o lugar. Extremamente nervoso e com muita dor, Liu fala que ainda tem alguns amigos na polícia e é para ele e a senhora irem para a empresa da filha para ver o que está acontecendo.
Dentro da empresa vemos uma mulher muito irritada com diversas pústulas na cara falando que a dona da empresa vai ser presa. Lá Kinjin, a esposa do protagonista, está com uma postura muito firme ouvindo isso que a mulher está falando. A mãe de Kinjin está com ela dizendo que a moça está sendo insensata, e todos parecem assustados com a mulher gritando. Liu tenta resolver falando que muitas pessoas usaram aquele creme de cosmético, mas apenas aconteceu de sair tantas espinhas e pústulas na cara daquela mulher. O homem também diz que tem muitos amigos na delegacia, inclusive o próprio delegado é seu colega pessoal. A garota desdenha de Liu e fala que se ele conhece o diretor da polícia, o seu primo é o prefeito da cidade. Todos ficam assustados com essa informação, pois uma pessoa muito importante assim poderia complicar muito as suas vidas. Liu fica com muito medo e mostra sua covardia falando que ele não pode fazer nada e que a culpa é mesmo da empresa de Kinjin. Ouvimos alguém chamando a familiar do prefeito, e é Qin Li que pede 10 minutos para tentar ajudá-la. Ele diz bastante confiante que se ele conseguir curá-la e fazer sua pele voltar ao que era em apenas 10 minutos, ela deveria deixar isso pra lá. Kinjin fica muito surpresa pois vê o marido falando pela primeira vez depois de muito tempo. Liu está com muitos ciúmes vendo a confiança do rapaz contrastada com a sua covardia, o deixa mais nervoso ainda dizendo que aquele rapaz é uma desgraça para a família Shu. A esposa de Qin Li pergunta o que ele está fazendo, que ela já está cansada dessa situação e que não quer que cause mais problemas ainda para sua empresa. Qin Li vira para trás e acalma sua esposa dizendo que está diferente agora e que deve cumprir o seu papel de marido de vez em quando. Liu ainda está roxo de ciúmes e começa a debochar do rapaz. Qin Li anuncia para todos que tem a cura para as espinhas da sobrinha do prefeito. Os funcionários da empresa começam a tirar sarro de Qin Li e falam que ele é apenas um aproveitador que se casou com a filha de uma família muito rica. E se perguntam como alguém tão ridículo se envolveu com sua chefe. A moça que está reclamando pergunta por que ela deveria acreditar no rapaz e ele fala que se ela não for curada ele assumirá todas as consequências disso. Ela diz que não tem problemas de tentar o tratamento, mas caso ele não consiga curá-la, então a garota será impiedosa com as consequências. Sua esposa pede para que ele pare, pois Qin Li pode colocá-la em mais problemas ainda. Qin Li puxa sua esposa para perto para demonstrar confiança e pede para que ela encontre algumas ervas da medicina tradicional chinesa. Ele também explica que como a temperatura interna da mulher é muito alta, talvez esse processo irá funcionar, mas sua esposa Kinjin ainda está um pouco desconfiada. A mulher vai atrás do que foi pedido pelo seu marido e Liu começa a xingar falando que ele vai se meter em muitos problemas por causa disso. O protagonista vira-se para Liu e fala que caso ele consiga curá-la, por favor faça isso, mas apenas deixa ele ainda mais indignado por ser rebaixado pelo marido de Kinjin. A dona da empresa volta com tudo o que foi pedido, mas ela avisa que se alguma coisa der errado a família Shu não vai se envolver. Qin Li sabe que a família Shu não se envolveria por causa disso, ainda mais algo envolvendo o genro. Mas ele precisa trabalhar, então ele pega tudo e começa a moer os ingredientes, usa seu poder e abre a garrafa e infunde ela com energia, o que aquece a água. Ele já não é mais o homem mudo, pois agora ele fala e consegue fazer as coisas. Qin Li faz uma expressão muito feliz quando ele termina de preparar o bálsamo, anunciando que está pronto e começa a levar para a garota com um sorriso no rosto. Ele pergunta se pode colocar a solução nas espinhas para tentar melhorá-las. O problema é que a solução tem uma aparência muito grotesca. Os funcionários riem por causa da aparência do bálsamo, que é quente e parece como se fosse algo muito nojento. Hesitante, mas decidida, a sobrinha do prefeito tapa o nariz e começa a passar a solução na sua cara. No entanto, ela passa só um pouco no rosto. Qin Li se apressa com um sorriso no rosto e passa bem mais, deixando a moça com muito nojo. Enojada pelo que aconteceu, a sobrinha do prefeito começa a correr em direção ao banheiro como se fosse vomitar. Liu e os outros funcionários continuam tirando sarro dele, dizendo que ele é louco, mas sua esposa está um pouco em dúvida, ainda querendo saber se vai funcionar. Um grito pode ser ouvido do banheiro feminino, onde a filha do prefeito estava, o que deixa todos atentos. Mas ela sai com o rosto completamente limpo, como se fosse um milagre, e não tinha mais nada em seu rosto, sua pele estava lisa. Aquelas pessoas que estavam menosprezando Qin Li, falando que ele não conseguiria fazer aquilo, agora estão de boca aberta e nem conseguem acreditar no que vem. O protagonista explica que o problema não era o produto, e sim a temperatura interna do corpo da mulher. Bastou usar anti-inflamatórios e antitérmicos que as feridas sumiram. Os funcionários ainda não acreditam que uma pessoa que eles consideram tão derrotada conseguiu curar as doenças, e sua esposa pergunta o que aconteceu, como ele fez a cura. Ele diz que estudou farmacologia, e a moça que acabou de ser curada pergunta se ele consegue curar qualquer doença. Qin Li responde que primeiro precisa ver o paciente. A moça diz que seu tio está com uma doença muito grave e que se ele conseguir curá-lo, ela irá pagar 500 mil para ele. Qin Li aceita sem piscar os olhos, o que deixa sua esposa muito espantada, dizendo que ele é louco de fazer isso. Que não deveria ir, pois ele não é um médico para ficar tratando das pessoas doentes, só que com um sorriso no rosto ele afirma que não há nada com que se preocupar. Mas Kinjin continua muito preocupada e diz que sua família não vai ajudá-lo se ele matar alguém.
Ao ver que até mesmo sua esposa não acredita em suas habilidades, ele apenas abaixa a cabeça e começa a sair do lugar. A sua esposa o chama pelo nome mais uma vez. Impaciente, ele respira profundamente e diz que se alguma coisa acontecer ele mesmo lidará com aquilo e não causará mais nenhum problema para a família Shu. Quando começa a escurecer, eles chegam no hospital da cidade de Yanshen. Vemos Liu Zhen, o prefeito da cidade de Yanshen, falando com o médico. O que o médico fala é que a condição do seu pai está péssima e uma cirurgia seria muito arriscada. A prima do prefeito está junto com Qin Li e fica assustada porque o seu tio já está na UTI. Liu Chen explica que essa manhã a condição do seu pai ficou muito pior e o médico falou que não teria como mais cuidar dele, por isso a sobrinha fica extremamente espantada. Ela apresenta Qin Li como um especialista em medicina chinesa, talvez com a sua habilidade ele consiga curar o seu tio. O primo desconfiado pergunta se ele é mesmo um médico e Qin Li responde que sim. Ainda desconfiado, Liu Chen comenta com o jovem: o rapaz é. E se ele pode ver o diploma de medicina dele? Qin Li diz que não tem um diploma. Horrorizado por isso, o primo começa a discutir e fala que jamais deixaria que alguém sem diploma cuidasse do seu pai, deixando a prima chocada com seu familiar. A garota fica arrasada ouvindo essas coisas e pede para Qin ir embora. Nisso, uma enfermeira aparece na porta gritando que os sinais vitais do paciente estão muito fracos e para irem lá imediatamente. Todos estão assustados e se viram para a enfermeira e ouvem aquilo com muito espanto. Todos correm para dentro do quarto e Liu Chen está com muito medo de perder seu pai, que está na maca. Ele pergunta para o médico o que está acontecendo com o pai dele e o médico responde que já tentou de tudo. Sua prima continua pedindo para Liu Chen deixar com que Qin Li veja o paciente e que talvez ele possa ajudar, mas Chen responde que jamais deixaria alguém tão jovem cuidar do seu pai. A máquina mostra que os sinais vitais do paciente estão cada vez mais fracos. Qin Li diz que pode salvá-lo, mas tem que ser agora e não há mais como desperdiçar tempo, mas Chen grita para que ele saia de lá. Então pergunta se o prefeito Liu quer fazer uma aposta. Mas Liu responde que não quer nada e questiona o que ele poderia ganhar em uma aposta com alguém assim. A aposta é simples: caso o paciente seja curado, ele só quer receber um pedido de desculpas, senão irá para a cadeia. Os dois primos pedem para que Qin deixe a sala e que ele está ficando louco falando aquele tipo de coisa. Qin diz que vai embora, mas que ele pode garantir que eles vão se arrepender de fazer isso. Quando sai do quarto, ele vê a sua esposa no corredor e a primeira coisa que a mulher fala é sobre o papel de bobo do marido. Com uma postura muito séria, continua dizendo que ele deve ir para casa e parar de passar vergonha. O som da máquina de eletrocardiograma chama a atenção de Qin Li porque os sinais vitais do paciente estão cada vez menores. Liu Zhan pergunta o que está acontecendo com seu pai e nem mesmo os médicos conseguem entender. O médico fala para a enfermeira correr para pegar um marca-passo. Nesse meio tempo, a máquina indica que os batimentos cardíacos do pai de Zhan chegaram a zero, o coração do homem parou. O médico diz que já não há mais nada que possa ser feito, com uma expressão de tristeza no rosto. Liu Zhan está incrédulo pelo que aconteceu e ele fala que o pai estava vivo até alguns minutos atrás. Muito triste, o médico exprime suas condolências. Arrependido, o prefeito se ajoelha e começa a chorar, dizendo que não cuidou bem do pai e que não passou tempo suficiente com ele. A porta abre com um grande solavanco que chama a atenção de todos por causa do barulho. Qin Li está determinado a salvar o paciente e pede para que todos saiam de perto, pois ele ainda pode ser salvo. Ele puxa de dentro do casaco diversas agulhas muito finas, lembrando que 10 anos atrás essas técnicas foram ensinadas para Qin Li por um ser imortal. Ele começa a mexer no peito do homem que está morto, mas não consegue acreditar no que seus olhos veem, pois o menino está emanando muita energia de dentro de si. Para poder usar essas técnicas, Qin Li não pôde falar por 10 anos. Mas tudo vai fazer sentido, pois agora ele vai poder usar essa técnica para salvar a vida de alguém, e ele começa a colocar diversas agulhas carregadas de poder no peito do paciente. Antes de colocar a última agulha, ele pensa que 10 anos de paciência valeram a pena. Quando espeta a última agulha no pescoço do paciente, algo surpreendente acontece. O paciente começa a tossir sangue, mas volta à vida. A família toda está muito feliz, pois o paciente voltou à vida com a ajuda de Qin Li. O protagonista se sente extremamente aliviado e diz que conseguiu salvá-lo bem a tempo. O médico não acredita no que está vendo e pergunta como ele conseguiu fazer isso. A família está toda feliz por ver que seu parente está bem e finalmente ter acordado depois do susto dele quase morrer. O velho fala para sua sobrinha não se preocupar e que ele fica triste por tê-la deixado tão preocupada. Com um sorriso no rosto, Qin Li se vira para começar a sair do ambiente, deixando os familiares lá. Mas ele ouve Liu Zhan se ajoelhando no chão e chamando seu nome. Quando se vira, o prefeito está falando que ele é um homem de pouca fé e que deveria ter confiado no rapaz anteriormente para salvar seu pai. Mesmo depois de tratar o rapaz tão mal, ele ainda salvou seu pai, enquanto Qin Li diz para o prefeito não se importar muito, que seu pai logo vai estar estável e vai se recuperar. A moça pede desculpa também e diz que vai dar os 500 mil como prometido, basta que ele mande o número da sua conta do banco. Quando fecha a porta e sai do quarto, ele ouve a voz da sua esposa novamente falando com um tom sarcástico: "Maravilha, Dr. Qin." Ele não havia reparado que ela estava ali e começa a olhar para ela lentamente.
Sua esposa está entendendo o que está acontecendo. Ela diz que aquilo não passa de uma coincidência e que ele não deveria tentar fazer aquilo nunca mais. Kim se pergunta que tipo de imagem sua esposa tem dele e que deve ser uma imagem bem ruim. Liu, o antigo pretendente de Kim-jin, está vendo tudo o que acontece bem do canto e está muito nervoso vendo o rapaz se dar bem. O casal volta para casa e eles chegam bem no meio da noite. A mãe de Kim-jin pergunta como está a sua filha, se estaria assustada ainda, e quer saber o que aconteceu enquanto Kim-li observa as duas conversarem. Kim-jin diz que tudo está bem agora e que tudo acabou, mas a mãe fica espantada ao ouvir ela falar aquilo de forma tão calma. A sogra se vira para o genro e começa a gritar perguntando por que ele está parado ali e o manda limpar a casa, e Kim-li com um tom de deboche diz que tudo bem. Kim-li volta para o seu quarto depois de ter terminado todas as tarefas domésticas e ele fica espantado com o que vê ao chegar lá. Sua esposa está apenas de camisola e fazendo alguns alongamentos que ela vê na TV enquanto anda. Kim-li consegue ver que pelo que ela está fazendo algumas aulas de yoga. A esposa, enquanto se alonga, começa a dizer que ouviu da irmã que ele agiu como um pervertido hoje. Ele explica que depois que pegou a menina na faculdade estava se trocando no seu quarto e ela abriu a porta e o viu sem querer. Ele se vira para ver sua esposa, que está com uma camisola bem fina, e continua alongando, controlando a respiração, e questiona se isso foi tudo o que aconteceu. Durante o alongamento ela precisa apertar muito a região do peito, e isso deixa Kim-li bastante interessado na maneira como ela está fazendo os alongamentos. Kim-jin continua dizendo que conhece o temperamento da irmã e que não acredita que o marido faria alguma coisa para importuná-la. Ela também pede para que ele não seja tão impetuoso e que ele teve sorte de tudo ter dado certo hoje. Para finalizar, ela acrescenta que no dia de amanhã terá uma reunião com a sua família que os dois deveriam ir. Jantar com a família da esposa não é uma ideia muito agradável para Kim-li, mas ele diz que tudo bem. Sua esposa está exausta e finalmente se joga na cama para descansar. A voz dela agora começa a soar aveludada, como se saísse de dentro das flores. Ela gentilmente agradece ao marido por tudo que havia feito no dia. Ele mal consegue acreditar no que está ouvindo, pois é uma das primeiras vezes que Kim-jin fala muito obrigado para ele. Durante o amanhecer podemos ver a fachada de um luxuoso prédio que se chama Royal Hotel. Dentro do hotel há um restaurante em que está toda a família de Kim-jin e eles começam a se cumprimentar um a um. O pai de Kim-jin está muito feliz de receber todos da família Shu no seu primeiro encontro anual. A tia de sua esposa está com um vestido muito chique e ele sabe que essa mulher irá tentar menosprezá-lo. Ela se chama Shu Gi-kyan e é a irmã mais velha do sogro de Kim-li. Essa tia pergunta quando Kim-jin vai ter um filho. Kim-jin, enquanto toma sua taça de vinho, diz que eles ainda não estão prontos, então não devem se apressar para ter um filho. A tia diz que é bom ter um filho logo, aproveitando que ela é jovem, e Kim-li não para de comer a delícia do banquete que está na mesa. Ela continua falando que ela mesma não precisa se preocupar com isso, pois o seu genro, diferente de algumas pessoas, não precisa que a esposa fique tomando conta dele. A senhora Shu, com um sorriso no rosto, fala que o seu genro não é um homem qualquer. E está muito feliz porque ele tem um emprego no governo diferente de algumas outras pessoas, mas enquanto isso Kim-li continua devorando o banquete. A tia dá um sinal de uma pequena tosse para que o genro Shen Wen perceba. Shen Wen então se levanta agradecendo por estar na primeira reunião da família e que tem um presente para o tio e o entrega em uma linda caixa vermelha. O tio, que é o pai de Kim-jin, fica extremamente admirado ao ver o que está dentro da caixa. Seus olhos saltam admirados ao receber um presente de porcelana. Enquanto admira a maravilhosa peça de porcelana, Shen Wen fala que comprou essa porcelana por 300 mil e que ela é da dinastia Yuan. 300 mil é um valor muito alto, mas essa peça de cerâmica é muito valiosa. Nessa hora o clima da sala parece que ficou muito mais pesado depois que a cerâmica foi revelada. Kim-li consegue sentir uma aura maligna saindo dali. Provavelmente esse artefato está cheio de energia maligna e talvez ainda com uma terrível maldição. Seus sogros ainda estão admirados com o que receberam, dizendo que Shen Wen é muito generoso por dar um tesouro tão valioso de presente. Mas Kim-li só consegue sentir a aura maligna que emana dessa peça de cerâmica. Shen Wen começa a provocar Kim-li, dizendo que ele também deve ter preparado um ótimo presente. Mas logo faz chacota dele, dizendo que ele é desempregado e que depende da sua esposa, então como não tem dinheiro ele não vai trazer nada. Mas se quiser ele pode oferecer um trabalho de lixeiro na prefeitura, deixando sua esposa nervosa com esses comentários, e diz que ele não pode falar assim com seu marido. Shen Wen continua debochando de Kim-li, este que se levanta e diz que estava com pressa e não conseguiu trazer nada. Shen Wen fica espantado ao ver que Kim-li pode falar e a esposa de Shen diz que mesmo falando ele continua sendo um derrotado que não consegue fazer nada. Kim-li então é ardiloso com suas palavras e diz que não importa o que ele trouxesse, seria muito mais valioso do que alguma coisa falsificada. Todos ficam nervosos quando ouvem isso e a tia começa a proferir xingamentos, só que Shen Wen diz que gastou 300 mil na peça. Kim-li diz que não importa o quanto ele gastou, a peça continua sendo falsificada. Shen Wen fica muito nervoso, xingando Kim-li de derrotado por dizer que seu presente é falso e bate na mesa com força, derrubando sua taça. Imaginando como ele deve ter adivinhado que era falsa, pois o vendedor garantiu que aquela tigela era verdadeira e que ninguém conseguiria ver se era falsa ou não. Kim-li se sente desafiado e vai mostrar por que ela é falsa.
O sogro fala para Kim Lee ficar quieto e sua esposa fala que ele não pode ser tão rude já que todos ali são família. A tia continua alfinetando dizendo que ele simplesmente o acusou sem mais nem menos e o rapaz questiona se realmente o primo admite que a cerâmica é uma réplica qualquer. Sua esposa diz que não importa se é falso ou não é uma forma de agradecimento e hoje é o dia de jantar em família e que eles não deveriam brigar. O som da porta se abre e o prefeito entra na sala perguntando o que é falso ali junto dele temos Wun Fang Mao. Shen Wen fica espantado pelo prefeito estar ali e começa a ir em sua direção. Ele estende a mão em direção ao prefeito para cumprimentá-lo e o prefeito também levanta a mão como se fosse cumprimentar Shen Wen. Mas o prefeito Liu passa direto e cumprimenta Qin Li ficando muito feliz e agradecido em vê-lo também diz que não esperava encontrá-lo ali. Shen Wen diz que Qin Li é apenas uma pessoa muda e que ele deveria ser tratado como lixo. O prefeito ao ouvir aquilo fica muito nervoso com a fala e pergunta quem é a pessoa que fala isso e o homem responde que seu nome é Shen Wen, secretário-chefe da prefeitura. Ele se vira disfarçadamente e pergunta se Qin tem algum problema com Shen Wen e Qin diz que não pois apenas estavam discutindo a legitimidade da porcelana. Intrigado pela peça antiga que está na sua frente o prefeito chama o homem que estava com ele para dar uma olhada. O homem diz que não tem feito muitas avaliações ultimamente mas a cerâmica azul e branca é a sua especialidade e começa a examinar a peça minuciosamente. Ele traz a tigela mais para perto do seu rosto e afirma que os desenhos e a cor parecem ser da dinastia Yuan, o que deixa Shen Wen aliviado pois havia gasto muito dinheiro naquilo. Qin pergunta se o avaliador acredita que ela é realmente original ou apenas uma cópia. Como o avaliador havia falado que a peça era da dinastia Yuan, ele fica intrigado se o rapaz está duvidando de sua capacidade achando que ela é falsa. Qin pergunta se ela não é falsa mesmo e o avaliador dá uma risada e bate no ombro do rapaz dizendo que agora entendeu por que o prefeito gosta tanto dele. E explica que a tigela é realmente falsa, que quando você olha de longe parece que ela é uma tigela original e fala que o desenho está bem sofisticado, mas que falta a elegância e sofisticação da peça original. Acrescenta que a peça foi enterrada junto com alguém e dentro do túmulo da pessoa absorveu muita energia ruim, então o avaliador diz que a tigela é amaldiçoada além de tudo. A sogra de Qin Li fica desesperada e fala para o marido limpar as mãos. Já a tia dá uma bronca em Shen Wen que se desculpa dizendo que não sabia disso. O avaliador fala que a imitação é muito boa, muito bem feita, mas um bom olho consegue ver e chama Qin para ir depois tomar um chá. O prefeito diz que Qin é um convidado de honra e que ele já ia falar com ele sobre alguma coisa. Então o rapaz fala para os familiares da sua esposa continuarem comendo que ele voltará assim que terminar a reunião com o prefeito. A tia Megera fala que realmente o menino é um bom partido e a sogra está rindo pois resolveu não falar para manter as boas aparências. Qin continua conversando com o prefeito que diz que seu pai depois de ter voltado para casa ficou mal de novo. Nos últimos meses a sua esposa e o seu filho também ficaram doentes e quando ouve isso Qin Li mantém toda a sua energia concentrada e pede para verificar o pulso do prefeito. O prefeito estende a mão para Qin e como esperado existe uma energia maligna que é dissipada pela energia de Qin no pulso do prefeito. E pergunta o que é isso que está sentindo, só que Qin diz para ele não se preocupar que ele sabe exatamente o que fazer. Depois do jantar ele vai à casa do prefeito para resolver isso de uma vez por todas. O prefeito fica feliz ao saber disso e diz que irá recebê-lo e esperá-lo na sua casa. No decorrer do dia depois de terminarem a reunião, Qin está levando seu sogro para dentro do carro. Ele fala para sua esposa e sua cunhada irem na frente com seu sogro que ele tem que sair. Quando ouve isso sua esposa responde de maneira bem grossa. Depois que todos saem de carro, Qin pega o seu telefone e começa a colocar uma rota no seu celular, buscando o caminho para chegar até a casa do prefeito que é perto de onde ele estava. Ele segue em frente e vira à direita em uma rua bem movimentada, enquanto o celular indica a rota através de um beco que Qin deve virar para chegar ao seu destino. A voz do celular indica que faltam apenas 50 metros para chegar no seu destino no final desse beco. Porém no meio do caminho Liu está com diversos capangas todos armados esperando Qin. O rapaz continua olhando para o beco, depois para Liu e para os diversos capangas que estão atrás dele todos esperando que ele chegasse ali. Qin Li está sendo impedido de passar pelo beco pois ele está cheio de capangas armados de Liu Mingao, o antigo pretendente de sua esposa Qinjin. Liu fala que a única maneira de Qin ir embora dali é deixar que eles cortem ambas as suas mãos. Com um tom de deboche e tão calmo que até limpava a própria orelha, Qin vê o homem com sua cara maléfica. E com um olhar maligno então responde que Qin não deve se preocupar com nada, que agora eles vão cuidar de tudo. Para motivar grita que irá dar 50 mil para quem cortar as mãos de Qin. Depois que grita isso todos os capangas armados partem para cima de Qin rapidamente para agredi-lo. Com um sorriso confiante no rosto uma aura de energia começa a envolver o rapaz. Ele concentra toda a sua energia para conseguir desferir golpes muito fortes e ele começa chutando um dos capangas que está logo na sua frente. Com apenas um golpe derruba um, depois ele se vira para o outro e com um soco muito forte na barriga derruba ele. Seus golpes são muito fortes e rápidos e o rapaz continua desferindo-os nos capangas e a cada golpe um deles cai.
Depois de um tempo, Kim não está nem cansado e pergunta se era só isso. Liu Mingao está com a cara destruída, ele não consegue acreditar no que vê. Com uma expressão de terror, tenta entender como aquela pessoa tratada como lixo agora pode se tornar tão forte simplesmente do nada. Kim faz então um gesto provocativo para Liu, dizendo para ele chegar ali perto como se fosse lutar. Mas os planos de Liu eram outros e ele começa a correr por sua vida, falando para Kim não chegar perto dele. Aliviado por tudo isso ter acabado, Kim consegue respirar tranquilamente. Ele segue seu caminho para a casa do prefeito, que é na mesma direção do beco onde os capangas de Liu Mingao estavam. Todos os capangas ficam todos derrotados e desmaiados ali no chão do beco. Conforme o dia vai acabando, aparecem as cores do pôr do sol já tomando o céu. Logo à frente está a casa do prefeito, e Kim está chegando em uma grande mansão. Finalmente ele encontra a casa, e tem certeza de que é aquela. O rapaz toca a campainha esperando um pouco para ser atendido. Ele já consegue perceber que existem energias muito ruins saindo daquele lugar, e quando o prefeito abre a porta, apesar de parecer feliz, existem olheiras profundas no seu rosto. O prefeito pede para ele entrar, mas Kim consegue ver que a energia da casa é muito maligna. O ambiente todo da casa está infestado dessa energia escura. Ela parece ser pior, muito pior do que Kim pensou. De repente ouve-se um grito muito alto vindo de dentro. Os dois homens se apressam pelo corredor. O prefeito abre a porta preocupado com sua esposa, e pergunta se seu filho Xiaoji está piorando de novo. Enquanto o prefeito acode a esposa, Kim consegue ver que o menino Xiaoji está flutuando, e a mulher está totalmente aterrorizada. Kim também se espanta com tudo que vê. Seus olhos estão totalmente concentrados naquela energia maligna. O menino está mesmo voando, envolto por uma energia escura que parece ter a forma de um rosto, e faz um barulho como se fosse um chocalho de cobra. O prefeito está aterrorizado, mas Kim assegura que vai salvar o menino, mas a energia era tanta que tinha até uma forma corporal. E o monstro, percebendo o poder de Kim, começa a ficar muito nervoso e seu olho brilha com raiva. A entidade começa a falar através da criança, dizendo para não o confrontarem e saírem de perto. Ele repete várias vezes a mesma frase com um tom muito macabro. Mas Kim carrega sua energia e está pronto para agir. Com um movimento rápido, ele atira diversas agulhas de acupuntura no menino, todas carregadas de energia. As agulhas não acertam o menino, acertam apenas o foco da energia maligna, que quando é atingido emite um clarão branco e começa a se dissipar. O prefeito e sua esposa estão preocupados com o filho, que cai na cama muito cansado, mas Kim lhe fala para eles não chegarem perto, pois ainda não acabou. A energia ainda está dentro do corpo do menino, e ele precisa tirá-la de lá para poder limpar. O prefeito e sua esposa começam a ficar muito nervosos. Influenciados pela energia, começam a xingar um ao outro, e a esposa xinga Kim Lee de lixo, e o prefeito manda todos se calarem. Kim, vendo que também estão contaminados pela energia, faz um pequeno furo no seu dedão e concentra toda a sua energia. E coloca uma agulha na testa do garoto, que começa a gritar enquanto uma energia negra começa a subir para o ar, tomando uma forma muito estranha. Podemos ver que ela é pura energia escura. A energia de Kim Lee está passando pelo corpo do garoto, e ele começa a flutuar novamente por causa das duas energias. Uma está entrando e purificando ele, e a outra está saindo, que é a energia maligna, e sai aos montes de dentro do garoto. Como ela começa a se acumular em cima do quarto, Kim Lee carrega 3 agulhas com energia e as atira em direção da massa negra para fazer com que ela se disperse. O menino começa a acordar e chama sua mãe, que o abraça com muita força imediatamente. Kim Lee diz que o prefeito não precisa mais se preocupar, que agora deve apenas achar a origem desta aura sinistra, mas o prefeito não entende muito bem que aura é essa. O rapaz começa a investigar o quarto, perguntando se alguma coisa aconteceu recentemente com a família ou se eles receberam alguns presentes. Percebendo que não tem nada ali no quarto emanando essa energia, deve estar então na frente da casa. Ele começa a ir em direção à frente da casa e o prefeito segue. Ao chegar na porta da frente da casa, consegue ver que dentro de uma estátua há uma pequena pedra que está carregada de energia maligna. Ele tira a pedra da estátua e mostra para o prefeito, falando que ali é a origem de todos os problemas, mas o prefeito não acredita que uma pedrinha pode influenciá-lo daquela maneira. Kim Lee explica que a aura maligna da pedra vai sempre entrar em contato com ele quando ele entra e sai da casa. Quanto mais contato ele tem com essa energia maligna, mais infestado ele vai ficar dela, ficando irritável e fraco. Mas para resolver isso e acabar com as coisas, Kim Lee concentra seu poder e quebra a pedra, dispersando toda a energia maligna daquele lugar. A esposa do prefeito agradece Kim Lee por salvar a criança e pede desculpa pelo que falou mais cedo quando se referia a ele. Kim Lee não vê problema, só quer que a criança esteja bem. O prefeito está muito feliz e diz que vai pedir para o motorista levá-lo para casa, mas antes ele pergunta se Kim Lee não queria abrir uma clínica, deixando-o surpreso com a proposta. Ele começa a pensar em como seria abrir uma clínica médica, e o prefeito diz que quer retribuir o favor, já que ele salvou diversos membros da sua família. Kim Lee agradece ao prefeito e começa a ir em direção ao carro, muito feliz com a ideia que o prefeito apresentou. Durante o trajeto para sua casa, começa a anoitecer e Kim pensa que com uma clínica conseguiria ajudar muito mais pessoas. Caso seus pais pudessem ver o que ele está fazendo, com certeza sentiriam muito orgulho dele.
Enquanto andam pelo meio da cidade, Kim Lee observa as luzes da rua, e algo chama muito a atenção dele tanto que até grita para o motorista parar o carro. O pedido foi muito do nada, o motorista freia com tanta força que Kim bate seu rosto no banco da frente. Um pouco irritado, o motorista pergunta se já chegaram ao destino. Kim vira para trás e consegue ver sua esposa, mas não entende o que ela está fazendo naquele lugar tão tarde. Ele fica escondido observando o que ela está fazendo. Isso chama a atenção do motorista, que consegue ver que o rapaz está olhando para uma garota e diz que ela é muito bonita. Vemos uma outra garota com salto alto andando e usando uma roupa de couro bem justa que chama a atenção de várias pessoas. Essa pessoa é a melhor amiga de Kim-jin e talvez o jovem esteja exagerando ao pensar que ela poderia estar fazendo algo de errado. Kim-jin e sua amiga finalmente se encontram e a mulher ruiva se desculpa pelo atraso. Quando chegam mais perto, as duas se beijam apaixonadamente. Depois de se beijarem, Kim Lee está muito envergonhado, mas a mulher ruiva vê-me não. Kim Lee fica de queixo caído ao ver o que está acontecendo e o motorista muito espantado. Ele não consegue entender a situação. Será que sua esposa está traindo ele com outra mulher? Com as luzes iluminando as garotas, vemos que elas caminham em direção a uma balada ali perto. O motorista, com um sorriso no rosto, diz que o rapaz tem bons olhos, mas Kim Lee diz que não é aquilo que ele está pensando. Ele consegue ver que a amiga da esposa faz um sinal muito estranho por cima do ombro de Kim-jin. Quando entram no lugar, que tem vários tipos de músicas, dança e também algumas bebidas. Vei logo que entra, já pede para trazerem seu vinho favorito e diz que sentiu muita falta de Kim-jin. Enquanto o barman prepara algumas bebidas, elas sentam no balcão. Kim-jin diz que está com muitos problemas no trabalho, por isso não conseguia ver a amiga. A amiga fala para não pensarem em coisas ruins agora e que devem apenas se divertir. Elas decidem que vão ficar bêbadas e se divertir juntas, brindam o primeiro copo com um enorme sorriso no rosto de ambas. Depois de muito tempo, várias garrafas já foram abertas e elas continuam bebendo. A moça fala para a amiga que se não precisasse de um casamento de fachada, ela não estaria sob tanta pressão, e Kim-jin já parece estar mal de tanto que bebeu. Sua amiga sente muito pelo que está acontecendo e oferece uma bebida especial para ela. Kim-jin toma toda a bebida sem perguntar, mas a sua amiga não toma a outra bebida, apenas a observa. Assim que termina de beber, desmaia e sua amiga pega ela nos ombros. As duas se levantam e começam a sair do balcão em direção a uma escada. Elas sobem as escadas com muita dificuldade para o segundo andar do prédio. Quando chegam lá, são recebidas por Liu Mingao, que continua com sua obsessão por Kim-jin. Liu está em um quarto muito grande. Ele pega a garota e a leva em direção a uma cama vermelha com uma câmera apontada para lá enquanto sua amiga observa tudo. Ele coloca Kim-jin na cama com um olhar muito maligno e diz que ele não tem culpa do que faz. Enquanto isso, a outra garota saiu da sala e Liu tranca a porta da sala onde está. Como Kim-jin está desmaiada, continua deitada na cama e Liu começa a mexer na sua roupa e no seu corpo. Pode-se ouvir um pequeno farfalhar no fundo do quarto enquanto Liu vai para cima de Kim-jin, mas logo se ouvem 3 batidas na porta. Isso chama a atenção de Liu e ele pergunta quem está na porta com uma expressão de nervosismo. A pessoa responde que é o serviço de quarto. Liu pensa que pode ser alguma bebida que a garota que estava com Kim-jin pediu. Mas quando abre a porta, vê uma figura que entra de supetão e o surpreende. É Kim Lee, que fica parado na porta em frente a Liu, que não consegue acreditar que ele está ali, enquanto a outra garota já está desmaiada em frente à porta. Liu começa a inventar desculpas, dizendo que Kim-jin estava bêbada e que ele iria ajudá-la. Mas antes que ele pudesse terminar de explicar, Kim Lee dá uma ajoelhada com muita força, jogando na parede. A força é tanta que Liu sente muita dor no peito e começa até a tossir sangue. Lee chega perto dele e, com uma voz muito tenebrosa, pergunta como ele quer morrer. Liu começa a implorar pela sua vida e fica de joelhos em frente a Lee, dizendo que nunca mais vai aparecer na vida deles. Ele pede perdão e chama até Kim de mestre, que é misericordioso, e diz que ele pode se levantar e desaparecer enquanto agradece. O criminoso passa por trás de Kim com um sorriso falso no rosto. Mas há algo de estranho. Repentinamente, Liu diz que Kim deve ir para o inferno e puxa uma faca tentando acertar as costas do rapaz. Mas ele desvia do golpe e diz que já deu 2 chances para Liu e que agora não vai ter mais. Kim pega uma agulha carregada de energia e faz um golpe muito preciso na região do quadril de Liu. Exatamente naquela região que é como quebrar 2 ovos. Kim Lee repreende seu oponente, pois trouxe isso para ele mesmo. Liu cai no chão se contorcendo e espumando de dor. Ambos que estavam conspirando contra Kim-jin são chutados para fora do quarto. Kim fecha a porta e diz que está aliviado por ter encontrado a esposa no centro. Com um olhar preocupado, ele começa a carregar uma agulha e se senta ao lado da esposa. Kim faz um pequeno furo no pulso da esposa e começa a transmitir sua energia para dentro dela. Os olhos de Kim-jin começam a se abrir muito devagar. Seu marido pergunta se ela está acordada e como ela está se sentindo. A garota começa a responder, mas repara que alguém havia mexido nas suas roupas e no lugar onde está. Ela volta a se vestir e dá um tapa na cara de Kim Lee, dizendo que ele é um pervertido bastardo. Incrédulo com isso, o rapaz diz que acabou de salvá-la, então por que motivo bateu nele. Mas Kim-jin não acredita que estava sendo salva e sim que ele estava fazendo algo de errado. A moça não acredita em nada e diz que ele é um pervertido e não confia nele. Kim Lee não tem mais o que falar.
falar. Ele apenas se levanta derrotado e diz que depende dela acreditar ou não nele. Quando ele fecha a porta, ela continua xingando e arremessando alguns objetos contra a porta. Kinjin sente-se muito mal pela situação e começa a olhar o quarto à sua volta, então o beep da câmera chama sua atenção. Percebendo que existe uma câmera e um tripé que estiveram gravando durante todo esse tempo, Kim Lee vai para um parque próximo a um bosque e lá recebe uma ligação em seu celular. A pessoa que está ligando quer saber se o celular é de Kim Lee. Kim Lee reconhece a voz como sendo de Liu Van, a garota que o bálsamo de Kim Lee curou do problema das espinhas, e pergunta por que ela está ligando. A moça responde que quer comprar uma grande quantidade do bálsamo e se ele pudesse melhorar colocando algo que deixasse a pele mais clara ajudaria ainda mais. Kim Lee está muito animado com a ideia de poder vender e quer saber quantos potes ela quer para que ele possa preparar todos. Liu Van diz que quer mais ou menos 200 potes e que irá depositar uma alta quantia de dinheiro. O rapaz diz que ele consegue fazer sem problema, mas que não é tão caro quanto ela acha. A moça diz que ouviu do seu primo que abriram uma clínica médica e que ela irá patrocinar essa clínica. Kim Lee fica muito feliz e agradece. Na casa da família Shu, o relógio marca 1h da manhã e Kinjin fica assustada pois está esperando o marido voltar. Ela pensa que é incomum ele não chegar tão tarde. O marido deve estar muito bravo porque ela interpretou a situação mal, mas ela ouve a porta se abrindo. Eles se encontram na sala e param por um minuto em silêncio. Ele começa a ir em direção ao seu quarto e ela pergunta por que ele chegou tão tarde. A preocupação da esposa o deixa surpreendido. Hesitando com a resposta, ele diz que tinha trabalho a ser feito e ela imediatamente fala para esquecerem disso e fingirem que ela nem perguntou nada. Kim Lee vê que ela está muito nervosa e olha para ela esperando que fale alguma coisa. Kinjin começa a falar sobre o que aconteceu hoje e o que ela fez. Ele pergunta o que aconteceu de errado para ela ter que beber tanto. Kinjin, muito triste, diz que provavelmente a empresa onde ela trabalha vai demiti-la. Kinjin começa a explicar a situação e diz que será demitida por causa da situação com Liu Van e que seus colegas de trabalho normalmente comentam sobre isso com todos. Um dos gerentes já teve diversas conversas com ela e em uma delas falou que ela deveria pedir demissão. Kim Lee tenta confortá-la dizendo que mesmo que seja demitida tudo vai ficar bem. Só que Kinjin não consegue entender como ela vai ficar bem sem um emprego, como ela irá tomar conta da família, afinal não é fácil conseguir um emprego. Enquanto caminha para sentar, Kim Lee tenta esclarecer o que ele queria dizer e se ela se lembrava de como no hospital o marido havia salvado o pai do prefeito. E para demonstrar sua gratidão, o prefeito ofereceu para ele uma clínica e ele já havia conseguido um pouco de dinheiro curando as pessoas. E caso ela esteja disposta, os dois podem tocar a clínica juntos. Ele fala isso enquanto toma uma xícara de chá. Kinjin fica surpresa ao ouvir isso e a maneira como seu marido está a acolhendo. O rapaz continua falando que ainda vai demorar um pouco para a clínica abrir e ele está indo dormir, então começa a subir as escadas em direção ao seu quarto. Kinjin está agradecida pelas palavras de conforto e, falando a verdade, ela também queria pedir desculpas para o marido. No outro dia de manhã, a campainha da casa Shu é constantemente apertada e aparece uma voz de alguém chamando Kinjin muito alto. Uma garota está na frente da casa gritando para alguém abrir a porta. Kim Lee ainda está muito cansado por causa da noite anterior e nem tirou seu pijama. Pela voz ele já até imagina quem esteja do outro lado da porta. Ele abre a porta sabendo quem deve estar do outro lado. E vê uma garota lá, uma moça de cabelo curto e óculos escuros, que fica surpresa ao ver Kim Lee. Ela se chama Tan Zijin e é a melhor amiga de Kinjin. Kinjin e Kim Lee se conheceram na faculdade e eles já conheciam Zijin dessa mesma época. Zijin ainda não acredita como Kinjin casou com um homem assim. Kim se lembra do tempo da faculdade quando ela frequentemente pregava peças nele, como uma vez que colocou pó de mico nos seus shorts. E quando vestiu esses shorts dentro do seu dormitório, o rapaz começou a ter uma coceira descontrolada. Zijin chama Kinjin para descer logo, pois elas querem ir fazer compras. Eles seguem para a área mais central. O dia está bem bonito com o sol iluminando as águas e os passarinhos voando. Zijin está bem animada cantando de dentro do carro. Dentro do carro estão Kim Lee, Kinjin e Zijin. A amiga diz que eles estão indo para um lugar surpresa. Mais um pouco e eles chegam ao seu destino. Eles param o carro em frente a um prédio bem luxuoso que é o maior prédio da cidade. Zijin diz que ali vai ter um leilão onde somente as pessoas ricas e famosas são chamadas. Na frente do lugar, Zijin entrega um convite para entrar no lugar e diz que o motorista Kim Lee também está com elas. Todos sobem até a cobertura do prédio, que tem mais de 90 andares, é realmente o prédio mais alto da cidade. Zijin diz que a coisa mais legal que tem ali é o leilão de pedras preciosas, ou você dobra seu dinheiro ou perde tudo. Esse salão muito luxuoso é onde acontece o leilão, com uma aura muito chique e diversas bebidas sendo servidas por belas garçonetes. Quando começam a ir para o lugar do leilão, a colega provoca Kim Lee para comprar uma pedra preciosa para sua esposa. O rapaz responde que caso ela goste de alguma, comprará. O próximo objeto a ser leiloado é uma pedra de jade bruta. As duas moças estão muito animadas com o que está acontecendo, mas Kim Lee está um pouco entediado. Alguma coisa chama a sua atenção de longe. Ele consegue ver que na área de descarte existe uma pedra que está carregada de energia, emanando uma aura muito forte. Quando chega perto, percebe que a energia ressoa junto com a energia de dentro do seu corpo e faz um movimento para pegar a pedra.
Os anúncios do leilão continuam assim: 100 mil doule uma, 100 mil doule duas, e o preço muda pois a proposta aumenta. Kim-jin ouve da colega que se ela quiser qualquer pedra seu marido irá comprar. Tan Zijin diz que caso ele esteja mentindo sobre isso, ela vai dar cabo dele, mas sua amiga pede para ela se acalmar. E pergunta onde está Kim Lee, pois ela começou a dar falta dele, afinal ele estava do lado delas. Kim Lee quer comprar a pedra que está carregada de energia e pergunta qual o seu preço, e a moça responde que é mais ou menos 50 a 100 dólares cada pedra. Ele começa a procurar nos seus bolsos e encontra diversas notas amassadas e algumas poucas moedas. Ele entrega para a moça diversas notas de 10 e de 2 todas amassadas e algumas moedas para juntar a quantia total. Ele pede ajuda para cortar a pedra. Zijin está incrédula ao ver que ele foi pegar as pedras mais baratas e ela diz que essas pedras não têm valor. Que caso se importasse deveria comprar para ela uma pedra preciosa, e por isso que talvez a história da clínica também fosse mentira. Enquanto ela fala essas coisas, a moça que foi cortar a pedra para Kim Lee está muito surpresa, dá um grito anunciando que a pedra está cheia de jade por dentro. Que apesar de sua aparência exterior, por dentro ela é muito valiosa, mas fala isso tão alto que chama a atenção de todo o salão. Todos se viram para ver a pedra. As pessoas que estavam ali começam a chegar perto para ver, outros admiram a pedra e tiram foto dela. Animados pela ideia de encontrar mais dessas, todos começam a pegar as pedras que haviam sido marcadas para jogar fora. Enquanto isso, as pessoas querem comprar a pedra de Kim Lee. Uma moça oferece por 300 mil, mas um homem oferece 500 mil. Então alguém se oferece para comprar por 5 milhões a pedra. Um homem de óculos começa a dizer que a pedra vale pelo menos 5 milhões e que ele é o rei de Jade da cidade de Yanshen, conhecido como Tan Lao. Com muito ânimo no rosto, Lao pergunta se o rapaz não desejaria vender a pedra por 5 milhões. Esse homem é pai de Zijin, amiga de Kim Lee. Kim diz que ele comprou a pedra para sua esposa e que deveriam perguntar se ela gostaria de vender. Sua colega também está muito surpresa com o valor dessa pedra. Kim-jin admira o gesto do marido e pensa um pouco melhor na sua situação. E diz que um especialista saberá melhor como guardar a pedra preciosa, e é uma honra conhecer o pai da amiga. Tan Lao fica feliz por comprar a pedra e diz que irá pedir para sua secretária enviar um cheque depois. Ele também pede para que Kim Lee examine uma pedra que ele acabou de comprar que parecia muito bonita e cheia de jade. O rapaz fala que infelizmente essa pedra é apenas uma qualquer e não tem nada de especial nela. Ninguém consegue acreditar nele, nem mesmo a esposa, e questiona como uma coisa dessas pode ser dita, pois foi uma pedra selecionada por quem tem grande experiência. Tan Lao fala que apesar de ter algumas pedras de jade incrustadas na crosta, precisa olhar para dentro e ter certeza. Sua filha Zijin começa a provocar Kim Lee dizendo que ele teve sorte de iniciante na primeira vez. A pedra é aberta e pode-se ver que não tem nenhuma jade lá dentro, então ela não tem nenhum valor, e Zijin fala que o pai nunca esteve errado. Mas o rei da Jade não se abala e diz que Kim Lee estava certo, e que eles ainda estão procurando pessoas com bastante experiência na área de Jades. Caso ele tenha interesse, basta ligar. Kim Lee começa a falar, mas Tan interrompe, e diz que ele não precisa da resposta agora, que pode dar a decisão depois. Pai e filha começam a ir embora, e Zijin pergunta se o pai tem certeza disso. Ele diz que claro, com certeza. Depois de um tempo, já na rua, Kim Lee e sua esposa estão voltando para casa de carro. Kim-jin ainda está incrédula, perguntando desde quando ele entende sobre geologia. O homem entrega o cheque para ela com a quantia da venda e diz que não é muito difícil, que aprendeu dos livros e pode ensinar ela depois. A moça tira o cheque da sua mão com um tapa e pergunta se ele estava mentindo porque fingiu ser mudo e um perdedor. Kim Lee começa a pensar na resposta. Pensando em um passado distante, começa-se a ver a imagem de um homem velho que coça sua barba. Esse homem velho se levanta e prepara-se para falar alguma coisa. O velho possui uma energia tão forte que parece queimar uma aura azul ao seu redor. Ele fala as seguintes palavras: que enquanto for praticado os ensinamentos do livro, o menino estará 10 anos à frente de seu tempo, mas precisará bloquear todo o seu ki por 10 anos. Esse é o destino do menino e que o resto é por conta dele. Depois de falar isso, o homem começa a desaparecer e diz que se encontrarão novamente no futuro. Essa história está sendo contada por Kim Lee. Ele diz que não está mentindo e não é bobo. Kim-jin não entende muito bem e pergunta por que ele escolheu se casar com ela. O rapaz questiona se ela não se lembra do que aconteceu no passado. Durante a faculdade, alguns outros estudantes faziam chacota de Kim Lee, colocando bitucas de cigarro na sua comida e jogando sopa na sua cara. Com um tapa rápido, uma pessoa impede que a bituca de cigarro seja jogada no prato de Kim Lee. O jovem é então defendido por Kim-jin, que fala que as pessoas não deveriam ficar mexendo com os mais fracos. Ela consegue se lembrar dessa história e de quando eles se conheceram. Isso acabou fazendo com que Kim Lee se apaixonasse por ela quando ela pediu ele em casamento depois da universidade. Ele ficou bem feliz. Mas agora ele fica triste por lembrar que seu casamento é apenas uma fachada. A esposa pergunta se ele nunca teve nenhum tipo de ressentimento ou arrependimento em relação a ela. De forma confiante, responde como ele poderia ter se arrependido de alguma coisa, já que a família dela o ajudou quando precisava. A mulher também o ajudou muito. Dentro de seu coração, ele sempre a viu como sua esposa. Suas bochechas começam a ficar coradas, pois abrir seu coração não foi nada fácil. Kim-jin sente-se bem, mas não sabe como lidar, já que o marido mudou tanto recentemente.
Apesar de se gostarem muito por terem um casamento um pouco complicado, eles não conseguem se declarar um para o outro. Kim Lee continua dizendo que sua clínica deve abrir amanhã e a esposa deveria ir junto. Ela diz que achava que era tudo uma brincadeira, mas pelo jeito é sério, mas salvar vidas não é um trabalho fácil como ele pensa. Ele diz que não está tratando de nenhuma doença grave, só algumas coisas mais comuns e que ela não deve se preocupar. Muito brava, Kim Jin diz que se ele for para a cadeia ninguém será preso por ele. O marido fica bem triste com a resposta e a desconfiança da esposa. O silêncio incomoda ela, mas ela apenas disse isso pois está preocupada com o marido. Em um centro comercial bem bonito é onde a inauguração da clínica acontece. Muitas pessoas se reúnem na frente da nova clínica desejando boa sorte e também com alguns balões de festividades. Algumas pessoas já começam a ver quais são os tratamentos que eles oferecem e toda a família da esposa de Kim Lee, que estava no jantar, também está lá na inauguração. Uma das tias começa a falar mal do rapaz, dizendo que não sabia que ele tinha virado médico. O homem que está do lado dela concorda, dizendo que a clínica abriu do nada. O pai de Kim Lee fala que não deve haver preocupação, pois seu genro é um homem com muitos segredos e ele até ajudou o prefeito recentemente. Shen Wen começa a falar que Kim Lee não deve se sentir seguro só porque é amigo do prefeito. E como ele é usado por abrir uma clínica assim, Lee responde com sarcasmo, dizendo que não entende como uma clínica pode ser perigosa para as pessoas. O marido da prima continua falando que o lugar passará por uma inspeção rigorosa, pois ele trabalha na prefeitura. Finalmente o prefeito Liu e sua esposa Van chegam no local e estão muito felizes de ver Kim Lee. Os tios de Kim Jin ficam muito surpresos ao verem que o prefeito tem tanta simpatia pelo rapaz. Shen Wen ainda não consegue acreditar, pois o prefeito é seu patrão, e olhando a forma como o prefeito trata Kim Lee não consegue entender qual é a relação entre os dois. Kim Lee recebe os presentes do prefeito e da sua esposa, então ela acrescenta que o lugar está lindo. Kim Jin fica extremamente brava, pois toda a família estava falando com sarcasmo de seu marido e agora que o prefeito chegou todos ficaram calados. Do lado de fora podemos ouvir alguns pedidos de socorro. Uma pessoa pede para que seu filho seja salvo. Todos estão curiosos para saber o que está acontecendo e o porquê da gritaria lá fora. Do lado de fora pode-se ver um pai preocupado com um menino enquanto as pessoas à sua volta tentam entender o que está acontecendo. Lee fala para as pessoas saírem do lugar, pois ele é médico e pode ajudar o garoto. Ele começa a ir em direção ao menino que está salivando muito. O menino espuma pela boca enquanto tosse e pede para o seu pai ajudar. Alguns familiares de Kim dizem para levar a pessoa para o hospital, afirmando que ele não conseguirá curá-la pois está com uma doença séria. Já a tia Megera e o cunhado dela só podem esperar por um fim pior, dizendo que querem ver como Lee vai se livrar dessa. O pai pede desesperadamente para Kim ajudá-lo e o médico começa a examinar se o menino tem alguma reação e pede para levá-lo para dentro da clínica. Na parte de dentro todos observam atentamente o trabalho de Kim Lee colocando o menino em uma maca para tentar curá-lo. Sentado ao lado do menino, o rapaz começa a concentrar toda a sua energia e toca no pulso do menino para transferi-la. A energia consegue penetrar profundamente no corpo do menino, passando por todo o seu sangue, até chegar aos seus órgãos vitais, e o estômago do menino está extremamente prejudicado. O rapaz diz que o menino está envenenado e pergunta o que o pai deu para ele comer ultimamente. O pai diz que não é possível ele ter sido envenenado, que quem toma conta da criança é o seu vizinho e que sempre foi bom com ele. A sogra de Kim Lee já começa a esbravejar, dizendo que o pai é um incompetente e não deveria deixar os filhos com os vizinhos. Isso faz com que o pai do menino doente caia em lágrimas e comece a chorar, dizendo que a esposa morreu cedo e que ele tem guardado dinheiro para a escola do filho. Mas o médico pode sentir que pelos sintomas, a respiração fraca e a cor da pele do garoto que está ficando negra, com certeza é envenenamento. Uma voz na multidão instiga a todos, dizendo que o médico dessa clínica só conseguiu seu diploma alguns dias atrás e como ele é usado por abrir uma clínica. Todos ficam incrédulos ao saber que ele conseguiu o diploma pouco tempo atrás e querem saber se tudo pode ser apenas armação. Pessoas que estavam ali em volta exigem que a clínica seja fechada e que o garoto seja levado para o hospital. Sua tia Megera e o primo estão se divertindo olhando o menino e o médico tendo dificuldades. Mas sua esposa está muito nervosa e engoliu seco com toda a situação que está acontecendo ali. O pai do menino doente começa a ficar muito nervoso, se levanta e grita que se o médico não consegue curá-lo, então está apenas tentando feri-lo. Kim fica bravo com a situação e dá um basta, dizendo que a condição do menino é crítica e não tem tempo para ser desperdiçado. Durante a discussão, o menino começa a tossir sangue, mostrando que sua condição está cada vez pior e sua vida está em risco. Kim Lee arregala os olhos com surpresa e determinação e pede para que todos saiam de perto. Ele tira o lençol do menino, enquanto o pai do menino doente continua confortando. Lee começa a trabalhar rapidamente, concentrando sua energia para ajudar o menino com sua aura. Ele começa a visualizar todos os pontos de energia do corpo humano para que possa purificar a energia do rapaz. Joga as agulhas em direção ao menino doente e vai espetando todos os pontos de chakra do menino, falando seus nomes: Sumon Xuanji, Startaiu, Agai, Taibai, Tianshu. Quando termina, a boca do menino começa a se encher para liberar tudo aquilo que intoxicava seu organismo. Ele se levanta e vomita muito, sujando suas roupas e a maca onde estava.
O pai mal consegue acreditar que o filho voltou a se mexer com lágrimas nos olhos. Ele abraça o menino e pede desculpa. O menino, que estava adoecido, fala que está com muita fome e agora queria comer um pouco de porco frito. O pai, ainda abraçando o menino aos prantos, diz que tudo bem, que eles podem ir comer agora. Kim diz que está tudo bem com o menino, mas caso o pai ainda tenha alguma dúvida, ele pode ir ao hospital para fazer um check-up geral. Muito agradecido, com as mãos juntas e ainda aos prantos, o pai agradece a Kim Lee, dizendo que ele é um médico de verdade. Todos ficam admirados com a habilidade do jovem Lee, que salva o menino, e mesmo ele sendo uma pessoa recém-formada, tem muitas habilidades. Podemos ver o velho, que começou a levantar dúvidas contra o médico, andando em direção a um rapaz e uma pessoa esmurrando a parede. Quem estava esmurrando a parede com muita raiva e mordendo os dentes é Liu Mingao. O velho diz para Liu não se preocupar, deixe ele viver mais um pouco, que logo ele vai cometer algum erro. A noite chega e um homem sai da clínica feliz, dizendo que agora vai poder ter um filho com a sua esposa. As luzes da clínica são desligadas e sua porta fechada. Kim está exausto e começa a sair pela porta de trás. Ele vai fechar tudo e ir para casa, mas ele ouve um farfalhar das árvores, algo muito estranho no fundo da clínica. Com um olhar atento, ele nota que alguma coisa está estranha no jardim. Ele vê uma bota e uma faca completamente coberta de sangue no canto da árvore, e isso o deixa muito assustado. Mas quem está lá é uma mulher também coberta de sangue e com a roupa toda rasgada, parecendo estar muito ferida. Ela não fala nada e apenas fica olhando para Kim, que tenta perguntar se por acaso ela está lá para ver o médico. Mal termina sua pergunta e a mulher começa a avançar para cima dele com muita velocidade, parecendo que vai atacá-lo. Ele põe as mãos na sua frente tentando impedir um golpe e pede para a moça parar, pois ele é o médico ali. Mas a mulher, no meio do caminho, começa a cambalear e cai ao chão em frente a Kim Lee. Ele consegue ver mais machucados no seu corpo. Vendo a situação da moça, ele não pode abandoná-la ali e começa a se preparar para trabalhar ainda mais. Então leva a moça para dentro da clínica e a coloca em uma maca para iniciar o tratamento. Depois que a moça está na maca, ela continua desacordada. Lee pega o seu telefone do seu bolso e começa a discar algum número. Ele está ligando para a residência Shu, porém o telefone toca por um tempo, mas ninguém atende. Até que Kim Jin atende do outro lado da linha. O médico começa a explicar que teve um paciente muito difícil. Deitada em sua cama, a esposa pergunta se o marido não vai voltar hoje e se vai ficar na clínica. Ele diz que sim, que vai dormir na clínica, pois tem muito trabalho ainda para ser feito e que ela não precisa esperar a hora dele chegar. Kim Jin fica um pouco frustrada com isso, pois queria ver o marido no dia. Ela diz que ele é muito idiota por fazer isso. Começa a gritar com ele pelo telefone, dizendo que se ele quer pode trabalhar o dia inteiro e viver na clínica para o resto da vida. Preocupado com a situação de sua esposa, o rapaz pensa que da próxima vez vai ter que comprar alguma coisa para tentar agradá-la, talvez algum presente. Voltando a se concentrar na moça que está ferida, ele abre sua caixa de ferramentas médicas e começa a trabalhar. A mulher está com muitos ferimentos de bala e cortes no corpo. Ele começa a retirar os projéteis que consegue. Quando o médico vai tirar um colar do pescoço da mulher com a tesoura, repara no símbolo daquele colar. É como se fosse um pingente de identificação militar. Vê que pertence à 19ª Divisão de um grupo de elite. Como será que aquela pessoa foi parar ali na sua clínica? Dentro do governo e exército chinês existem diversas divisões de operações especiais. A Mi-16 é composta por pessoas especializadas em roubar informações. Alguns são hackers especialistas em armas e engenharia reversa, e outros apenas influenciam secretamente a opinião pública. Mas a Mi-19 é a mais especial. Quem fala isso é a moça que estava machucada na maca na clínica de Kim Lee. Ela é a líder de um time da Força Especial e comanda para que seus subordinados avancem para a missão. Eles estão no topo do prédio, apenas iluminado pelas luzes noturnas da cidade. Eles saltam em direção ao chão para começar sua missão especial, e a voz passa pela cabeça da moça, mandando-se lembrar que a 19ª Divisão deve ser exterminada. A ordem veio de cima. Essa lembrança a deixa em choque, sabendo que poderá morrer. Ela começa a cair em direção ao chão e não consegue se segurar. Um grito de não pode ser ouvido, mas é apenas a moça acordando na maca. Seus ferimentos já têm bandagens e ela vê que está fora de perigo. A agente não consegue acreditar que não morreu e que ainda está viva. Kim Lee estava preparando algumas soluções e vê que ela finalmente acordou. Então a moça pergunta se foi ele que a salvou. Enquanto despeja a solução em um papel, ele responde que se tivesse chegado 2 minutos mais tarde não poderia ter feito nada. A moça ainda treme de dor por causa dos seus ferimentos. Ela mal consegue levantar da cama em que está, pois exige muita força e a dor é intensa. Lee pergunta calmamente onde ela está indo enquanto embrulha alguns pacotes. A moça, andando com muita dificuldade, diz que não tem um lar e não sabe para onde está indo. Ao ouvir a resposta da moça, Kim reflete sobre o que foi dito. E então sugere que ela fique ali e que ele precisa de uma nova assistente. A moça fica surpresa com a ajuda do médico. Ele abre a janela para deixar a luz do dia iluminar o quarto. A moça pergunta se ela pode e se conseguiria. O rapaz diz que sim, que todo mês ele vai pagar em média 5.000 e pergunta o que ela acha desses termos. Perplexa pela ajuda do médico, ela diz que fará tudo o que puder para ajudá-lo. Que se tiver algo que o rapaz precise que seja feito, ela fará para o médico.
O doutor diz que ela precisa ficar na clínica para se recuperar, mas um grito muito alto vem da frente pedindo para que Qin Li abra a porta. Ele vai em direção da clínica e começa a abrir a porta devagar. Mas a porta é empurrada com tanta força que bate na sua cara e uma moça chamando por Qin Li entra. Essa moça é Zijian e ela pede para que o rapaz a acompanhe. O médico pergunta se ela está muito mal porque é muito cedo para ir lá. Zijian responde que ele é quem parece doente, dizendo que foi lá para levá-los a um concurso de joias. Li vê os ingressos na mão de Zijian e os pega, mas não entende que concurso é esse. Ela fala para ele se calar e para ir acompanhá-la. Os dois vão para o grande palácio de Yanshen, o palácio de apostas. Chegando lá, Zijian vê seu pai e está puxando Qin pela gravata. O pai de Zijian, Sr. Tan, está muito feliz de vê-lo. Os dois se cumprimentam de forma entusiasmada. E apesar de estar ansioso, Li esboça um sorriso e pede perdão por deixar o Sr. Tan esperando. Sr. Tan fala que não tem nenhum problema, afinal ele quer a ajuda do rapaz com o concurso de pedras de jade. Qin não entende muito bem e pergunta se o empresário quer que o rapaz seja um conselheiro. Sr. Tan confirma isso, dizendo que viu a habilidade do rapaz com os próprios olhos e quer ajuda. Ele continua explicando que essa competição é dividida em duas partes. Uma é a aposta, onde você compra uma pedra, e a outra é cortando a pedra para saber o que tem no interior. Também são introduzidos os outros funcionários do Sr. Tan: Wang Shao, um homem de chapéu e bigode, Zhao Lin, um rapaz jovem e alto, e Lao Shu, um homem de óculos. Zijian diz que o pai gastou muito nessa competição e que caso cheguem no top 3, Qin Li será remunerado. Sr. Tan confirma que se ele ajudar a ganhar a competição, irá compartilhar 10% das ações da sua empresa chamada Tankei. Zijian chantageia o homem dizendo que, como ela é a melhor amiga de sua esposa, ela pode inventar uma mentira sobre ele. Com medo, Qin fala que vai tentar dar o seu melhor. Eles começam a se encaminhar para o telão central do palácio, onde estão. Neste telão acontecem os anúncios das pedras que estão sendo vendidas. Um dos rapazes pergunta com um pouco de desdém se o jovem realmente vai escolher aquela pedra ordinária. Com um sorriso no rosto, Qin responde que, já que está ali, gostaria de tentar a sorte. O funcionário mais velho do Sr. Tan, Lao Shu, entrega um cartão de ouro para o jovem e diz que, como ele está de bom humor, dará R$ 1000 para ele tentar fazer alguma coisa. Qin Li recebe, mas está um pouco desconfiado, pois o Sr. Tan falou que seriam milhões que ele poderia gastar. Os funcionários tiram sarro e riem do novato, dizendo que 1000 é o suficiente e é para ele não insistir mais. Eles viram as costas e dizem que o rapaz não pode ajudar, que ele não é qualificado para escolher as pedras junto com os outros funcionários. Qin Li olha para o cartão feito de ouro e dá uma risada, imaginando as possibilidades. O sol continua iluminando o belo palácio onde estão. O jovem começa a procurar entre as pedras mais baratas, várias delas com o valor exato que possui R$ 1000. Entre essas pedras, uma chama muito sua atenção, pois ela possui um brilho azul, e se vira para vê-la melhor. A pedra custa 2000, mas está emanando muita energia, sendo provavelmente muito valiosa, e chama a atenção de Qin Li. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.